Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aqui Mora Risos, o canal que ele foi criado, gerado para que nós possamos compartilhar gerenciamento pessoal, né? E no nosso vídeo de hoje, no nosso 23º vídeo da sessão de 30 vídeos que nós estamos fazendo, né? De verdade, são 30 vídeos que eu me propus a organizar para que nós possamos conversar sobre ciência, ao mesmo tempo em questões de senso comum também. Nós falamos sobre os vídeos, falamos sobre a diferença entre ciência e senso comum, já falamos sobre inúmeros assuntos e agora eu estou com um livro, o tema na verdade de subconsciente. E aí eu estou falando muito de como nós mudarmos nosso subconsciente. Quem ainda não assistiu os outros vídeos, pode ir lá assistir os outros, de verdade, tem lá a parte 1, 2, até agora o 23º. E esse livro em específico que eu estou falando esses dias, ele ensina muito como a gente deve mudar o nosso subconsciente um pouquinho, principalmente em relação à parte financeira, tá? Como que deve ser a nossa visão para que nós possamos administrar as nossas situações mentais, comportamentais, forma de pensar, de visualizar as coisas, para que nós possamos, às vezes, quando necessário, que eu acredito que a maioria das pessoas sim tem essa necessidade de reverter a visão, de prosperidade mesmo, de vida profissional e ao mesmo tempo mudar a forma de ver a vida ao buscar as coisas. Não é só dinheiro, essas coisas assim, mas também, que também é importante sim pra gente lidar com muita situação, né, na nossa vida, muita mesmo. Mas a nossa mente mesmo, a forma de visualizar a vida, de buscar as coisas, de lidar com sentimentos, sabe, com situações em diversos níveis. De verdade, esse livro eu percebi que ele não é bom só para a questão financeira. Ele também nossa, muita gente precisa, nós precisamos compreender sobre a nossa formação do subconsciente, nossa formação consciente, nossa formação moral, valores e tudo isso, nos conhecermos para que a gente saiba todos os dias enfrentar problemas, enfrentar situações, administrar a vida, erguer as situações que precisam ser erguidas. A gente precisa conhecer na íntegra, de uma forma saudável, amadurecida, inteligente mesmo, sábia, tá? Eu vou falar hoje que ele fala de 3 fatores, também resumo agora, porque realmente se trata o vídeo de hoje. Ele fala de 3 chaves para que nós possamos mudar, tá? Ou seja, como 6 chaves para o nosso subconsciente, a forma de visualizar as situações da nossa vida. O primeiro é a conscientização. O que é a conscientização? Para Ter Xavier, ele fala assim, ó: você não pode modificar uma coisa cuja existência ignora. Ou seja, a gente não pode mudar uma situação na nossa vida que está difícil, diferente, alguma coisa assim, se a gente ignorar a existência tanto dessa coisa que está errada, como do que aquilo que a gente quer que mude, ou seja, aquilo que existe, que a gente quer aquilo, daquela forma. Ou seja, a gente tem que admitir a existência daquilo também. Uma pra gente reverter aquilo que a gente admitiu que tá errado na gente, né? E a outra é o fato de que existe algo melhor, que a gente, aquilo existe, a gente quer aquilo também. Então, como fazer, já que não tá na gente aquela situação, como fazer para reverter aquilo? Eu acho isso interessante, porque isso aqui não é só para dinheiro. Nossa vida emocional, convivência, profissional em todas as áreas da nossa vida, intelectual, tudo isso. Ou seja, se eu tenho um conhecimento que eu quero, alguma coisa, eu tenho um conhecimento que eu quero, mas eu percebo em mim que não tem aquele conhecimento, o que eu vou fazer? Eu tenho que reconhecer que ele existe, que é possível alcançar, e que não existe em mim. Eu tenho que reconhecer que não existe em mim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a buscar meios, estudar, buscar situações, assistir vídeos abençoados, coisas que sejam interessantes, e desenvolver aquela outra área, né? É assim, essa coisa. Eu tô vendo como não é só para dinheiro, gente, é para tudo, de verdade. O segundo elemento da mudança é o entendimento. Eu já acabei até falando no anterior, né? Mas vamos ver o que ele fala. Compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer o que tem que vir de fora. Olha, acabei falando, né? Mas conhecendo a nossa forma de pensar, aquilo que está na gente, como a gente está vendo as situações, a gente consegue identificar do outro lado de fora, ou seja, das coisas que existem ali, o que a gente quer acrescentar
lá de dentro. Não é simples? Ou seja, eu quero alguma coisa, eu quero aprender sobre tal situação, mas eu não sei. Não sei sobre aquilo, não sei fazer aquilo. O que eu devo fazer? Observar lá fora onde que está aquilo. Identificar lá fora, né? Aí lá eu vou saber como achar meios para que aquilo esteja em mim também, tá? Não é pegando de qualquer jeito, é achar meios conscientes e subconscientes também, de reverter o que está ali, às vezes, o que está errado em mim que eu tenho que administrar, lidar, reformular, né? Reinventar, e aí pegar a situação e inserir, achar uma forma inteligente, eficaz, eficiente de adquirir aquilo da forma abençoada mesmo, ou seja, não é passando por cima do outro, ou seja, a gente tem que ver todo o nosso mundo, lidando com todo o nosso mundo, para que as coisas aconteçam de forma correta, tá? Então tem toda uma análise, por isso que a gente tem que identificar na gente o que falta, como a gente lida com a gente, depois ver lá fora como a gente vai fazer para lidar, para que aquilo seja encaixado na gente de forma correta, tá? A melhor forma é em nós, ou seja, às vezes a melhor forma em mim não é a melhor forma no outro. Cada um tem que encontrar o seu jeito, tá? É por isso que tem que se conhecer. E o terceiro elemento é a dissociação. Ele fala que ao constatar que esse modo de pensar não é seu, olha que incrível realmente, você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo. Gente, nem vou, mas eu vou continuar. Baseado em quem você é hoje e onde quer estar amanhã. Olha que interessante. Vocês entenderam? Constatar que aquilo que está na gente não é que dá a gente para sempre. A gente tem que ficar com aquele pensamento para sempre, aquela ação para sempre. Se não está nos fazendo bem. Ou seja, está fazendo que a gente perca algumas coisas que são boas para a nossa vida. Então eu tenho que identificar isso, dissociar aquilo, ou seja, saber que isso não é meu e que eu tenho a opção de ficar com isso para sempre, sofrendo ali, minguando, lamentando as situações, ou eu posso largar de mão a situação, o sentimento daquilo que não está me fazendo bem e associar aquilo que realmente é bom, aquilo que vai me fazer alavancar na vida em alguma outra situação. Isso tanto financeiro como emocional, ou seja, tem situações que está na gente que não é bom, que não está fazendo bem. O que eu posso fazer? Eu vou continuar ali, naquilo, ou eu posso mudar, reverter aquilo, né? Entenderam? Gente, é muito interessante. Então, esses três são interessantíssimos. Agora vai o quarto elemento que ele fala, o recondicionamento. Olha, o recondicionamento, ele fala assim, iniciarei esse processo na parte 2, em que eu apresento os arquivos mentais que criam a riqueza. Isso aqui é um segredinho que vem depois. Mas isso aqui é porque ele fala mais sobre uma parte lá de... Tem todo um processo para recondicionamento das pessoas, tá? Alguns falam de hipnose, outros falam de várias situações assim, tá? Na vida. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o recondicionamento. Recondicionamento é, por exemplo, existe uma situação que tem em você que às vezes é difícil mudar, ou seja, você fala amanhã que vai acordar e vai fazer tal coisa. Mas aí você não consegue fazer aquilo. Por quê? Porque às vezes vai à zona de conforto, às vezes você vai procurar as coisas, né, zona de conforto também, que é as coisas mais fáceis, que não é tão de urgência, as coisas de, né, você vai pegando ali coisas menos importantes, o que realmente é prioridade, as pessoas vão deixando para depois. Isso é do ser humano, tá no subconsciente porque é mais confortável. Tá? É de coisas primitivas lá na nossa vida. Então, recondicionar é você todos os dias lutar um pouquinho, colocar na cabeça e reverter um pouquinho a cada dia das coisas. E quando você vai ver, é criar o hábito. E o hábito ele não é da noite pro dia, você vai um dia um pouquinho, outro dia outro pouquinho, e quando vai ver, já mudou. Já é bom, tá? Então, assim, é por isso que a gente tem que identificar todas essas coisas pra gente saber o que a gente tem que mudar para gerar um novo hábito. Ou seja, uma coisa que eu tô fazendo hoje não tá sendo legal, como eu posso mudar? Como eu posso reverter? E olhar ao redor como que isso acontece para que a gente perceba o que a gente pode adquirir dali, o que a gente não quer de jeito nenhum, tá? E o que tá na gente que a gente deve manter, tá? Valores que sempre nos fizeram bem, a gente quer manter, a gente precisa saber como identificar tudo isso e o que a gente precisa mudar, largar. Então, o que tá na gente não é da gente, assim, para sempre. A gente foi pegando com o decorrer da vida. Então, o que a gente tem na nossa vida que a gente quer manter, o que a gente precisa
administrar, se recondicionar, criar um novo hábito, uma nova forma de lidar com as situações, tá bom? Esse vídeo ficou muito grande, gente, 10 minutos, mas assim, é isso, um pouquinho aqui, foi quase uma aula dessa parte aqui interessante, né? Mas é só isso mesmo, fiquem com Deus. Se vocês estiverem gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, deixem um like, deixem comentários, perguntas, e a gente vai estudando no decorrer dos nossos vídeos, tá? Então, fiquem com Deus, beijão e até mais. Tchau, tchau.